Entre os meus 13 e 15 anos, eu era apaixonada por Crepúsculo. E até hoje, eu nunca li um livro que me deu tanta tristeza por ter acabado quanto essa série de livros. E eu tenho uma nostalgia dos tempos entre 2010 e 2012, porque na época a gente tinha Crepúsculo, Jogos Vorazes e Harry Potter tudo ao mesmo tempo. A gente simplesmente não tem mais filmes bons de fantasia como antes, com exceção de Dune. E aí, ao invés de ter esses filmes épicos, a gente fica com umas séries que começam maravilhosas, mas que terminam o que nem Umbrella Academy, que acabou de me decepcionar, e Game of Thrones. Não, mas sério, 8 anos dedicados à história de Game of Thrones só pra terminar daquele jeito. Pelo amor de Deus, Daenerys merecia melhor. I've never given much thought to how I would die. Esse não é o conteúdo do vídeo. Nesse vídeo, eu vou criar uma ilustração explicando aí como estilizar rostos de personagens, como usar planos para criar luz e sombra, e também relembrar aí todos os passos para finalizar uma ilustração de uma forma top. Esse ano, eu melhorei muitos aspectos do meu desenho, principalmente na parte de estilização. Então, eu resolvi compartilhar alguns desses aprendizados com vocês aqui. E para fazer tudo isso, eu vou estar criando uma fanart de Crepúsculo, porque eu fiz um desenho de Crepúsculo lá em 2021, que ficou bem marromenos. Então, assim, tá na hora de eu trazer justiça para esses personagens que eu amo tanto. Hashtag Team Edward. Então, bora desenhar! Para começar, eu abri um novo arquivo no tamanho de 4.000 por 3.000 pixels com DPI de 300. Só que depois eu tive que cortar o meu canvas para ficar mais ou menos entre 4.000 e 2.613 pixels, só para ficar mais horizontal, que nem um corte de filme. Além disso, eu também separei as minhas imagens de referência. Eu resolvi desenhar a cena do acidente de carro do primeiro livro e filme, que é quando a Bella realmente percebe que tem algo bem diferente em relação ao Edward. Durante todo o primeiro filme, existem raras cenas que a gente vê tanto o rosto da Bella quanto do Edward no mesmo enquadramento. Normalmente a câmera tá dando zoom no rosto de um do outro ou mostrando o rosto de ambos, só que de perfil. Eu queria, obviamente, mostrar que era a Bella e o Edward, então para isso eu tirei fotos minhas para usar como referência. Literalmente eu sentei no chão fingindo ser uma atriz para tirar essas fotos que ficaram ótimas. Só que eu esqueci de colocar um certo volume nas calças do Edward, porque isso depois me dá um trabalho para tratar, mas a gente ignora esse fato no fim das contas. Então, com todos esses materiais prontos, eu comecei com formas geométricas grandes, só para esboçar a composição do meu desenho. Primeiro eu coloco os carros, depois mais ou menos a localização dos personagens, e aí eu começo a desenhar o esqueleto da Bella e do Edward e os seus rostos. A estilização vai ser focada principalmente no rosto. Esse é o elemento mais óbvio do desenho. Mas eu também poderia ter exagerado membros do corpo também. Existem vários artistas, como a Isabella Ghost e o Max Lichtner, que fazem um ótimo trabalho estilizando personagens e exagerando diferentes membros do corpo. Olhando as minhas fotos de referência, como eu mencionei, eu resolvi focar no rosto e para facilitar a minha vida ainda mais, eu desenhei uma primeira versão no cantinho da minha tela, literalmente usando as fotos de referência. E depois eu desenhei os rostos de novo, usando o meu próprio desenho como ponto de partida. Você sempre pode modificar o seu próprio desenho depois, então essa é uma das minhas principais dicas. Faça várias versões do mesmo rosto até você encontrar uma que você goste. Além de pensar em cada elemento, olho, nariz, boca, formato do rosto, eu também estou analisando a distribuição e o equilíbrio desses elementos dentro do rosto, dentro da face. Ou seja, eu passo um tempinho explorando a distância entre os olhos, ou a distância do nariz aos olhos, ou do nariz à boca, ou o tamanho da testa. Tudo isso vai modificar o efeito final do desenho utilizado. Enquanto eu tô fazendo isso, eu também tô pensando na emoção e na personalidade dos personagens para informar as minhas decisões. O Edward, por exemplo, é um vampiro. Ele é para ser um predador extremamente forte. Então, eu não vou colocar um rostinho arredondado nele, porque isso não vai comunicar esses traços. É pensando nisso que eu resolvi exagerar o maxilar, a maçã do rosto, o cabelo pontudo, a sobrancelha grossa, para exagerar o olhar dele de predador.
enquanto que a Bella é super frágil. Então, pra ela, eu queria manter os traços mais suaves, exagerar aquela expressão de surpresa com as sobrancelhas arqueadas. E tudo isso vai ser reforçado não apenas com o esboço, mas também na pintura e na luz e sombra. Eu posso deixar o Edward mais escuro na sombra, criar um suspense com formas agudas, enquanto que com a Bella eu quero focar em sombras mais difusas e suaves, por exemplo. E tudo isso são aspectos da linguagem das formas, que é basicamente como designers de personagens comunicam sem precisar usar palavras. É assim que quando a gente era criança, a gente conseguia saber quem eram os vilões e os heróis de desenhos animados antes até de ouvir a história. Tanto para a Bella quanto para o Edward, eu comecei com o corpo, só que na hora de fazer o rosto, a primeira coisa que eu fiz foi o formato da face. Eu tento evitar ao máximo começar com um círculo ou com um olho quando eu tô tentando desenhar um personagem bem estilizado. Ao invés disso, eu crio uma forma geométrica que vai guiar esse design do personagem. Pro rosto da Bella, como eu mencionei, eu queria um formato mais frágil, então eu escolhi esse triângulo, uma forma triangular, pelo menos, que lembra um pouco até o rosto da Aurora, que é a Bella adormecida. Enquanto que pro Edward eu fiz o rosto bem mais retangular, com o queixo grande, o maxilar definido. Então, eu sempre começo com esse formato mais geral do rosto e depois passo para os elementos dentro do rosto. Então, olho, nariz, boca, orelha, porque isso facilita muito na hora de desenhar. Até se você tá achando que muitos dos seus rostos têm um formato muito similar ou que os rostos são muito parecidos uns com os outros, eu sugiro você tentar começar com diferentes formatos de rosto e aí brincar com os elementos dentro do rosto. Você pode fazer um lábio maior, um nariz mais fino, mais grosso. E fica muito mais fácil quando você tá pensando aí, voltando, né, em formas geométricas, do que apenas em desenhar um nariz comum, ou uma boca comum, ou o que for. A criação de personagens estilizados é um processo e vai ser bem diferente de um artista para o outro, dependendo do que esse artista quer comunicar. Infelizmente, esse não é o tipo de habilidade que você consegue emular de primeira apenas assistindo um vídeo no YouTube. Você precisa experimentar e praticar. E é por isso que eu vou compartilhar alguns exercícios mais práticos no fim desse vídeo. Continua assistindo para descobrir como aprender a fazer isso. As linhas que eu tô fazendo no rosto da Bella são basicamente essas linhas aqui desse contorno que vão me ajudar depois a fazer a luz e sombra. A parte do esboço parece mais ou menos assim, sabe? Então, exatamente, eu tenho essa linha aqui pra mostrar a profundidade do olho, pra mostrar exatamente qual é o plano do nariz, o que vai ser o lado do rosto versus aqui a parte da bochecha que tá meio viradinha pra baixo, versus essa parte aqui de cima da bochecha que pega mais luz. Então esse daqui é como o meu esboço se parece. E aí depois, quando eu começar a pintar, na verdade vai parecer um pouquinho mais assim, que nem essa outra metade aqui que é mais finalizada. Você não vai mais ver essas linhas tão fortes ou definidas quanto elas estavam aqui. Mas você ainda vai conseguir ver a diferença de luz e sombra de borda suave ou borda mais definida, pra gente saber exatamente o formato do rosto. A parte mais demorada de todo esse desenho é com certeza a parte do esboço e chegar até um desenho que eu gosto, porque se você fizer um desenho que não tá muito forte, o seu resultado final não vai ser muito bom. Eu sempre tento focar nessa base, que aí é o esboço, e fazer primeiro o esboço inicial, depois refinar mais. Normalmente eu tenho umas 4 ou 5 versões diferentes, de camadas diferentes, sempre refinando o meu esboço até chegar na versão que tá pronta pra colorir. E eu pulo bastante essa parte porque é super entediante e eu gosto de fazer isso fora da câmera, já que demora muito tempo. Mas aí na parte da luz e sombra, eu sigo os mesmos passos, gente, é o mesmo processo há muitos anos, que eu já expliquei aqui no canal nesses 2 vídeos, e você pode encontrar na descrição aqui embaixo os links pra assistir ambos. Então, eu pintei agora o meu fundo e eu vou mostrar pra vocês como que ele tá, porque eu fiz rapidinho, só usando a minha ferramenta de seleção, e eu criei as minhas formas. Inicialmente, na verdade, eu tinha feito meu esboço, né? E aí o que eu fiz foi aumentar as proporções de tudo, porque tava muito pequenininho comparado com meus personagens. Eu deixei meu fundo bem basicão mesmo, porque
eu tenho aqui os meus personagens, né? Então, eu não preciso de colocar muita informação. Então, eu coloquei esse esboço aqui para me ajudar a criar luz e sombra no meu carro, que é onde ele bateu a mão na van. Então eu ainda tenho que fazer isso. Eu não vou mostrar isso nesse vídeo porque não faz parte do tutorial que eu tô mostrando pra vocês de personagem. Então eu vou trabalhar com os personagens e finalizar o meu desenho. Eu ainda vou mostrar daqui a pouquinho cada camada da luz e sombra que eu usei, mas basicamente, para fazer tanto luz quanto sombra, eu uso modo de camadas para criar esses efeitos. Eu uso o modo de camada multiplicação para sombra, isso eu já mostrei aqui no canal infinitas vezes, e eu uso tanto luz suave ou o sobrepor para criar esse efeito de luz. Eu tô usando diferentes tons de azul, tanto para luz quanto para sombra, até às vezes um pouco de gradiente também. E frequentemente eu vou nos ajustes de cor, saturação e luminosidade para ajustar as minhas cores até encontrar um efeito que eu goste. Eu tô sempre analisando o contraste das cores, não tanto o contraste da luminosidade, que é algo que eu meio que esqueci durante todo esse desenho. Só que eu tô sempre vendo se as cores tem um balanço legal, tem um equilíbrio bacana, se tá tudo bem legível, se dá pra entender as poses, se dá pra entender os personagens. E isso é um processo, é o tempo todo fazendo ajustes aqui e ali. No quesito de pincel, eu sei que muita gente sempre quer saber quais são os pincéis que a gente tá usando. Eu uso bastante o pincel Chalk, que é o giz, como a minha base principal pro desenho. Esse é um pincel de fábrica do Procreate, assim como para a sombra. E aí, na sombra, eu também uso alguns pincéis de carvão e de ruído para suavizar as bordas, porque, como eu mencionei, nesse meu segmentozinho aí com a boneca, a gente tem tanto bordas definidas quanto bordas suaves para mostrar as formas de um desenho e para mostrar a profundidade. E também eu tenho um pincel de pastel do Max Unichne que eu amo porque ele cria uma sombra muito suave. É tipo um aerógrafo com um pouquinho de textura para não parecer tão digital. Gente, neste momento eu estou assim sem saber o que fazer, sabe? Eu já passei 7h30 nesse desenho. Ele ainda está assim, tá pegando forma, mas meu Deus, como eu me arrependo de ter resolvido fazer esse tipo de luz e sombra, porque, putz, como demora. Eu ainda tenho que finalizar todo o meu fundo, né? E o cabelo deles, que ainda não tá pronto. Nariz também, luz refletida, nada, mas ok. Tá, então por enquanto tá assim, deixa eu tirar todas as minhas camadas de luz e sombra só pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo. Eu coloquei... Bom, vou tirar essa camada aqui também, né? Eu coloquei a primeira essa minha camada aqui, que é a minha sombra geral, depois eu coloquei a minha sombra... Na verdade eu tinha colocado essa camada por cima, mas aí eu resolvi colocar ela por baixo pra reforçar a minha sombra. Coloquei uma camada por cima da outra pra escurecer alguns pontos que estavam muito fraquinhos. Adicionei, é bem de leve, mas você vai ver que eu adicionei linhas pra ajudar a definir certas coisas que não estavam definidas. Coloquei a minha luz, que é uma luz difusa, super fraquinha, só pra reforçar o volume de algumas coisas, porque como é uma luz difusa, né, tá vindo de todos os lados. E eu ainda preciso de colocar a luz refletida do carro, dos carros, né, em ambos, assim com um pouquinho de sombra que tá sendo criada pelos carros, mas ok. Aqui eu não coloquei nada dessa camada, mas vai ser tipo um reflexo pra definir um pouquinho a forma deles. E aqui a gente tem, por último, uma camada que é a primeira, né? Eu fiquei mudando as posições, que é pra fazer uma sombra de contato do chão. Então eu adicionei aqui, você vai ver, principalmente na bunda dela, no bumbum, que tá aqui essa sombrinha refletida só pra deixar um contato mais definido, né? E na verdade eu teria que fazer a mesma coisa no chão. Deixa eu fazer isso também. Então eu vou selecionar, inverter. E aí, lembrando que quando você tá criando a sombra, você tem que pensar em 3 tipos de sombra diferentes. E uma emenda na outra e reforça a outra. Então, sempre escreve isso ou mantenha isso na sua cabeça. Você tem a sombra de forma, que é o que eu tava falando com a minha bonequinha. Você tem a sombra projetada, que vai ser aí, se você
por exemplo, tiver um sol forte, você vai sempre ter uma sombra projetada de objetos que estão na frente da sua fonte de luz. E você tem a sombra de oclusão, que é esse espaço escuro que eu tava fazendo aí entre os objetos quando eles estão se tocando e não tem luz nenhuma chegando nesse espaço. Então é quando você tem uma mão fechada, você tem um pé no chão, isso aí é a sombra de oclusão. Enquanto eu tava criando todo esse esquema de luz e sombra para esse desenho, eu percebi que as minhas fotos de referência do filme em si são extremamente editadas, porque se você pegar um dia que tá nublado, você não tem muito uma sombra projetada, e até a nossa sombra de forma é muito sutil, porque você tem a luz vindo praticamente de todos os ângulos. A gente não tem um sol vindo de um espaço bem definido. Então, todo esse contraste que eu vejo nas minhas fotos de referência, que tá aí uma sombra super escura, isso é tudo edição do filme. Não existe na vida real. Então, eu percebi que eu não tava conseguindo um contraste muito bom no meu desenho, comparado com o filme, porque eu não gosto de usar preto nos meus desenhos, eu não gosto de criar um desenho tão escuro, e eu literalmente não tava conseguindo nem pensar como fazer esse contraste tão escuro, ao mesmo tempo que eu tenho essas bordas suaves, já que a nossa sombra de forma tá suave por causa da luz difusa e não parecer meio que sujo, sabe? Porque se eu estiver fazendo uma borda suave ao invés de uma borda definida, com tons muito escuros, vai ficar um pouquinho estranho. E eu testei isso algumas vezes, eu tava tentando forçar um contraste maior e não tava ficando bom. Então, o meu resultado final não tá no mesmo esquema de cor, no mesmo esquema de contraste do filme, mas tá ok. Da forma como o meu cérebro funciona, eu já consigo pensar tanto na minha sombra projetada quanto a minha sombra de forma e consigo pintar isso numa mesma camada. E aí depois eu adiciono camadas por cima só pra reforçar esse efeito, porque se você tiver uma sombra de forma e você tem uma sombra projetada que tá escurecendo alguns ângulos da sua forma, até dentro do nosso espaço de sombra você vai ter diferença de brilho, diferença de cor, diferença de tom. Então, eu tento manter cada camada minha, isso eu já mencionei em outros vídeos também, com apenas uma cor. Então, pra criar essa profundidade e esses diferentes tons dentro das minhas sombras, eu vou adicionando camadas de sombra uma por cima da outra, pra ficar reforçando esse efeito. Por isso que você viu tantas camadas de sombra, tipo 3 ou 4 camadas de sombra naquele período anterior. Gente, vamos lá ver. Tanto tempo que me demorou. 8 horas e 41 minutos depois, finalizei essa ilustração da Bella e do Edward de forma estilizada. Eu não sei fazer um metal que está distorcido e quebrado, mas a gente ignora, por isso que eu coloquei um desfoque gaussiano, coloquei um desfoque de perspectiva pra você não prestar atenção nessa região aqui e sim focar nos dois. Então vamos lá olhar algumas das decisões criativas de design que eu fiz. Primeiro, o rosto do Edward ficou um pouquinho bizarro depois que eu viro ele na horizontal e eu consigo observar o tanto que eu exagerei assim amassando o rosto. Acho que foi um pouquinho demais, mas tudo bem. O rosto da Bella tá ótimo, não sei se tem como vocês verem na câmera, eu acho que talvez eu tenha que aumentar o contraste pra você realmente ver o formato do nariz dela de uma forma um pouquinho melhor, porque eu acho que ele tá... O contraste não tá muito bom, então ele tá desaparecendo. Na verdade, eu nunca nem olhei o contraste de cores desse desenho, mas ok, a gente não vai se preocupar com isso agora. Quero voltar aqui nas decisões de design. Rosto bem triangular, deixei a sombra da maçã no rosto dela mais suave, coloquei uma pupila no olho dela, que ela tá assim, uma pupila grande, ela tá surpresa e chocada. O olho do Edward, algumas das decisões criativas dele, eu tava realmente reforçando o fato de que ele, né,
é um cadáver, né? Ele é um vampiro. Então, o lábio que tá mais roxo. O olho, eu escureci o formato do olho e aí deixei a pupila, somente a pupila realmente, brilhando pra ser uma coisa bem bizarra, sabe? Pra ter esse contraste estranho. Os dedos também, eu deixei eles um pouquinho mais arroxoados. Mas assim, é muito sutil. Lembrando que ele é um cadáver. Ele está morto, tá? Então, no fim, o meu desenho ficou assim. E este é o resumo da obra. Comece então o seu desenho de rosto estilizado, de personagem, com formas bem simples, porém exageradas, olhando sempre os elementos principais do seu rosto, do seu personagem, do que você está desenhando e pensando como você pode exagerar esses elementos e também entendendo que existem várias formas diferentes de fazer um desenho estilizado. Não existe apenas uma forma de criar um desenho estilizado, ainda que seja da mesma referência. Depois, sempre pense na sua fonte de luz e como isso pode afetar o ambiente se você estiver fazendo um desenho um pouquinho mais 3D com luz e sombra. Você vai ter diferentes fontes de luz, diferentes fontes de sombra. Isso vai afetar como você percebe o formato dos rostos e principalmente se você estiver desenhando rostos com planos bem definidos. E terceiro, como sempre, use fotos de referência. E se você não tiver fotos boas de referência, tire as suas próprias fotos de referência. Observe o mundo com os seus próprios olhos, ao invés de sempre estar aí olhando coisa online. Se eu não tivesse já estudado um ambiente nublado e soubesse na minha cabeça como que funciona a iluminação de um ambiente nublado, eu não teria percebido o tanto que a minha referência do filme era editada. Então, tendo esse conhecimento prévio me ajudou muito na parte de fazer a minha luz e sombra, porque eu não fiquei tão dependente do filme como uma fonte de conhecimento. Se você quiser aprender mais sobre isso, sobre como desenhar personagens estilizados, tudo isso que eu falei neste vídeo, eu vou recomendar 3 recursos super bacanas. Primeiro é o Patreon da Lois. Ele é completamente em inglês, só que hoje em dia, cara, com o ChatGPT e outros plugins da internet, você consegue traduzir todas as páginas da internet, tá? E o Patreon da Lois tem muita informação bacana, principalmente os vídeos dela, que eu acho que infelizmente não tem como traduzir isso, mas ela tem muita informação no Patreon dela que me ajuda demais, principalmente nessa parte aí de simplificação, de exagero de formas geométricas. O Ben Eblen, ele tem tanto o Instagram dele cheio de reel bacana, quanto um canal no YouTube aqui que ele tá começando com vários lives maravilhosos. E ele, na verdade, é o artista que criou aquele modelo que eu mostrei pra vocês no começo do vídeo. E, nossa, sério, amo a arte dele, amo os recursos que ele produz. Ele é muito transparente com o aprendizado dele, então recomendo demais. E terceiro é um curso na Doméstica do Nicholas Cole, que se chama Design de Personagens Fantásticos no Procreate. Então tem como você assistir esse curso com legenda em português. É um curso maravilhoso. Nossa, assim, a atenção ao detalhe que ele tem pra fazer o personagem dele. Se eu achei que 9 horas ou 8 horas e 40 minutos era demais no meu desenhozinho, esse cara deve ter passado tipo umas 20 horas no desenho dele, sério. Foi muito detalhado, muito bacana, aprendi muito com esse curso e recomendo demais. E agora, por fim, pra parte de exercício. Finalmente, como que você pode colocar isso em prática na sua casa? Eu vou te desafiar a criar 5 esboços estilizados a partir das mesmas fotos. Então, pega aí 3 fotos de galera aleatória na internet, tá? Assim, também se desafia, tá? Não pegue só menininha bonita do Pinterest, não, tá? Então, pega gente de diferentes etnias, de diferentes idades, gêneros, tudo. Identidade visual completa. Pega 3 pessoas extremamente diferentes umas das outras e aí você vai criar 5 desenhos, 5 esboços por cada pessoa pra você perceber o tanto que dá pra gente criar desenhos diferentes a partir da mesma foto, tá? E desenhos estilizados. Então, no fim, você teria aí 15 desenhos. Tenta também colocar apenas, 5 minutos por desenho, tá? Pra você não passar tanto tempo desenhando. E aí, 5 por 15 dá, gente, um pouquinho mais de 1 hora você termina esse exercício. Só pra você realmente
se desafiar a pensar nos elementos da face, a pensar em formas geométricas, a pensar na distância dos elementos. E eu acho que isso vai ajudar muitos de vocês a começar a se soltar um pouquinho mais na estilização de personagens. Então agora eu vou deixar aqui com vocês, pra terminar esse vídeo, a timelapse completa do meu desenho, caso você queira assistir e esteja curioso. Deixa aqui embaixo nos comentários quaisquer perguntas e dúvidas, e eu vejo vocês na próxima. Até logo! Ih, nem tá comendo. Pega isso aqui.
Ixi. Nossa, demora meia hora pra comer um, hein? É.